Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da paróquia Santana e São Joaquim e Antônio Carlos. Hoje é dia 4 de agosto, quinta-feira. A igreja celebra a festa de São João Maria Vianney, padroeiro dos padres, e nos convida a refletirmos o Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Jesus está caminhando com os discípulos na sua catequese, e ele provoca os discípulos a dizerem quem ele é. Embora Jesus fosse aos poucos revelando a sua identidade, ele quer também a impressão dos discípulos, quer saber o que se passa no coração deles. E eles então responderam: alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Por que os discípulos afirmaram assim? Primeiro, por causa de João Batista, que morreu mártir, e Herodes e muitos que estavam atormentados por causa desse grande homicídio, desse grande assassinato que fizeram. Então eles tinham o coração apertado e achavam que João Batista havia voltado. Outros diziam que era Elias, aquele que foi um grande profeta e foi arrebatado em carruagem de fogo, como nos conta o livro de Reis, e achavam que Elias havia voltado. Outros achavam que Jesus era Jeremias, também um grande profeta da restauração. Outros diziam que Jesus era só um dos profetas. Claro que foi um grande elogio, mas a multidão não sabia quem era Jesus. A multidão ainda não sabia se expressar a respeito da identidade de Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus quer saber também aquilo que está no mais íntimo do coração dos discípulos, não somente o que o povo diz, mas o que eles também dizem. Nós não podemos ser papagaios, repetir o que os outros dizem. Nós temos que ter a nossa convicção, a nossa resposta. E Pedro acredita que Jesus é o Messias, mas aqui é importante dizer que o Messias significava aquele que seria o sucessor de Davi, um rei forte, poderoso, vingativo, que iria expulsar os romanos que dominavam o território de Jerusalém, da Judéia, iriam expulsar os romanos à força do exército. Então, respondeu Jesus: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então Jesus elogia a Pedro porque ele acertou. Realmente Jesus é o Messias, no sentido de que Jesus é o ungido de Deus, é o enviado de Deus, é o próprio Deus. E então Jesus diz: Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. A igreja é feita do Espírito de Deus, mas é também uma construção com mãos humanas. E a primeira pedra é Pedro. E cada um de nós é um tijolinho vivo nesta construção. E Jesus lhe diz: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. A igreja, ela é santa porque ela é de Deus. O Senhor Deus, o Senhor Jesus deu sua vida para santificar a igreja. O Senhor Jesus derramou seu sangue na cruz para salvar a igreja. E nós, como o povo de Deus, cabe a cada um de nós a ter fé, a se colocar a serviço na construção desse reino de Deus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém quem ele era. Jesus queria que as pessoas fossem descobrindo, fossem o conhecendo aos poucos, tivessem suas próprias impressões.
E Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Aqui Jesus apresenta uma novidade: o Messias que irá sofrer, o Messias que irá passar pela morte. A imagem que os judeus tinham do Messias era glorioso, um Messias poderoso. Mas Jesus revela que não, que ele será um Messias humilde, um Messias simples, pobre e sofredor. Mas que isso não tira a sua realeza, não tira a sua dignidade. Quando estamos sofrendo, não significa que não somos amados por Deus, mas significa que nós estamos amadurecendo, que nós estamos unindo a nossa vida à cruz de Cristo. Então Pedro tomou a palavra, então Jesus, Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: que isso nunca te aconteça, meu Senhor, que isso não aconteça, que Deus não permita tal coisa. Jesus, porém, voltou-se a Pedro e disse: vai para longe, porque tu não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Pedro não queria o sofrimento, mas foi entendendo ao longo do tempo que ele era necessário. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.